vamos para a nossa primeira questão, essa questão que é da prova de 2018, uma questão que trata de um tema que na época estava, na atualidade, estava com uma grande discussão, que eram os novos vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Vamos dar uma olhadinha nessa questão então. A disseminação do vírus Zika a partir do Nordeste brasileiro ocorreu de forma rápida e discreta, pois a detecção da doença em diversos países demorou meses, conforme mostra a figura abaixo. Então a gente tem aqui uma figura no qual a gente tem o Brasil como um foco, né, que distribuiu para demais países, e a gente tem então aí a transmissão para Honduras, para Colômbia, para Porto Rico e para o Caribe e também para a Flórida, nos Estados Unidos, sendo que da Flórida veio a partir do Caribe, né? Saiu a transmissão, ela partiu do Caribe, ela não partiu do Brasil, mas a transmissão do Caribe sim partiu do Brasil. E aí a gente tem as setinhas, que são essas setinhas pequenas aqui, né, no meio de cada uma das linhas, que foi justamente quando a primeira detecção aconteceu. Bem, dado isso, ele vai fazer aqui as afirmativas para que a gente possa avaliar uma por uma. Então, com base na figura e sobre os assuntos relacionados à transmissão dos vírus e seus vetores, é correto afirmar que 1. A disseminação do vírus Zika nas Américas ocorreu através das migrações periódicas do mosquito Aedes aegypti. Não foi isso. Por que não foi isso? Porque nós temos aqui em 2014 a Copa do Mundo no Brasil, muita gente vindo para o Brasil, e aí quem infectou essas pessoas foi o nosso Aedes mesmo, não foi o Aedes do exterior, não. Então essa informação aqui, ela é inverídica por conta disso. Então a 1 não está certa. 2. O Nordeste brasileiro é a região de origem da contaminação com o vírus Zika em seres humanos no mundo. Da mesma maneira que as pessoas vieram para cá e pegaram o vírus, alguém veio para cá e trouxe o vírus. Existem relatos de casos de Zika fora do Brasil e antes do ano de 2014. Então, não, está errado. A liberação do Aedes aegypti machos transgênicos para o controle da população desse mosquito é uma ameaça à saúde pública, pois eles transmitem os vírus da dengue, chikungunya e zika. Também está errado. Quem faz a transmissão é a fêmea, porque é a fêmea que se alimenta de sangue. Então, isso está errado. Essa afirmativa também não está correta. 8. O aquecimento global pode favorecer a propagação do Aedes aegypti e de outros mosquitos transmissores das doenças. Sim, as mudanças climáticas, a mudança principalmente dos ciclos pluviais, pode trazer aí uma acumulação de água, pode trazer aí temperaturas ideais que favorecem a reprodução de diversos seres vivos, incluindo os mosquitos. Então isso aqui está correto. Vamos para 16. O desenvolvimento larval do Aedes aegypti é holometábulo, assim como o de todos os representantes da classe dos insetos. E é aí que mora o perigo, porque sim, ele é holometábulo, porém não são todos os insetos que são assim classificados. Nem todos os insetos têm a metamorfose completa. Então a 16 está errada por conta dessa informação final. Mas ela começa com uma informação correta, por isso a gente tem que tomar cuidado. 32. O Aedes aegypti, ao longo do seu processo evolutivo, representou um nicho ecológico em expansão, com novos comportamentos que favorecem a propagação do vírus da dengue, chikungunya e zika. O que acontece? Ele era um vírus silvestre, um mosquito silvestre. E ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano, até porque a gente costuma deixar bastante água parada por aí acumulando, né? Pneus, garrafas, vasilhames que a gente deixa para fora de casa, vasinho de planta. Tem aí uma série de questões que é do comportamento social que acabam favorecendo a reprodução do vírus. Dessa maneira, ele conseguiu se adaptar muito bem às áreas urbanas. Então, ele sim expandiu o seu nicho ecológico e como ele é um vírus, um mosquito que é utilizado como vetor de vírus,
outros vírus também acabaram gostando da ideia e utilizando a Aedes aegypti como vetor. Então essa informação ela está bem correta sim, a 32 é certa. 64. Por ocasião da primeira detecção da doença no Nordeste brasileiro, foram confirmadas em Porto Rico microcefalias originadas pelo vírus Zika. Olha só, gente, vamos voltar lá para o gráfico, que isso é importante. A primeira detecção, ela veio aqui, ó, no Brasil, em 2015, certo? Em Porto Rico, a primeira detecção veio em 2016, um ano depois. Então não dá para fazer essa ligação, tá? Não dá para a gente fazer essa ligação, por quê? Porque a detecção do vírus em Porto Rico demorou mais tempo, né? Demorou aí, começou em 2016, foi no começo de 2016, quase um ano depois da primeira detecção no Brasil, tá? Então, isso a gente está falando de detecção do vírus. Para detectar microcefalia ainda é um outro problema, tá? Então a gente não pode considerar essa questão, essa afirmativa como correta, tá? Até porque o vírus veio para o Brasil, a gente detectou aqui e depois foi detectando nos outros países, tá? Então é uma coisa que a gente precisa entender. Não é assim, detectou no Brasil, começou então a olhar para todos os outros países, é Zika, é Zika, é Zika, é Zika, é Zika. Não, não é assim que as coisas funcionam. Precisam de um estudo, principalmente para rastrear de onde veio e tudo mais. Isso é um estudo epidemiológico importante, tá bom? Bem, total dessa brincadeira aqui, então, nós temos a questão 8 e a questão 32, né? A afirmativa 8 e a afirmativa 32 como corretas. 8 mais 32. Então, o total aqui da nossa resposta é 40. Beleza? Essa é a resposta para essa questão de 2018 da Universidade Federal de Santa Catarina.